segundo Marcos. Vou ler um pouquinho antes, pegar um pouco da leitura de ontem, a partir do versículo 13, até o final do capítulo 2. Hoje entramos um pouquinho no capítulo 3, mas para pregar essa leitura inicial, leremos o capítulo 2, versículo 13, até o final do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estando junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Ele lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos essa noite, por irmãos e irmãs que venceram os desafios, caiu uma chuva forte antes do culto e conseguiram estar conosco, por aqueles que acompanham agora por meio de uma transmissão, que o Senhor ministre aos corações, Deus, e fale conosco nessa noite, pois precisamos ouvir a Tua voz e a direção do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, há uma história que eu já tentei pesquisar e vou continuar pesquisando para confirmar se isso é verdadeiro ou se não, ou se é uma ilustração. Se não for verdade, pelo menos é uma boa ilustração. Contam que certo conquistador espanhol, na época em que os espanhóis vieram conquistar as Américas, chegou na região do México e foi colonizar aquela região ali da América Central, especialmente do México. E às vezes a gente pensa assim que eles chegavam e não tinham medo, eram desbravadores, mas imagina, tenta se colocar, e às vezes a gente pensa muito, se coloca muito no lugar dos povos que são colonizados, mas pense agora como se você fosse um daqueles homens que saem da sua terra, atravessam o oceano num navio, e não um navio confortável como os que tem hoje, e chega numa terra estranha, uma terra repleta de florestas, com, às vezes, pessoas com selvagens, com índios, não que índios sejam selvagens por natureza, mas pessoas que você não tinha contato, que não tinham contato com a sua terra, e você tem que chegar ali e colonizar aquela região. É natural que aqueles homens tivessem medo, e contam alguns que certo conquistador espanhol
ao chegar ali na região do México, ele percebeu que os seus homens estavam temerosos. E para evitar que eles pudessem pensar em voltar para a Espanha, esse homem teria ateado fogo aos navios. E por isso que é uma expressão que talvez alguns já tenham ouvido aqui: queimem os seus navios. Porque ele pensou, se não tiver forma dos meus homens voltarem para a Espanha, eles podem até ter medo, mas eles não vão ter alternativa que não seja a gente avançar para dentro da terra a ser colonizada. E aí surgiu essa expressão, queimem os seus navios. Toda vez que você tiver medo de enfrentar alguma coisa e pensar em olhar para trás, essa expressão pode caber. Como disse, eu não sei se isso é verdade, eu até pesquisei, quero pesquisar mais para confirmar a veracidade ou não dessa história, mas no mínimo é uma boa ilustração para pensarmos nessa noite. Chegando diante de uma terra nova, de uma terra estranha, por vezes faz-se necessário queimarmos os nossos navios para cortarmos todo o vínculo que possa nos levar de volta ao passado e aí avançarmos para aquilo que temos diante de nós. Por que eu estou contando essa história no início dessa pregação? Hoje, no nosso programa de leitura, é Marcos 2, a partir do versículo 18. Mas lendo e meditando e orando para pregar para os irmãos nessa noite, eu me senti muito atraído aos versículos 13 a 17, que fala do chamado de Levi ou de Mateus. Um homem que a gente olhando assim, hoje nós sabemos que esse Levi, que é Mateus, foi um dos apóstolos, que ele escreveu um dos evangelhos, um evangelho que é escrito muito voltado para o público judeu, por isso que tem muitas citações do Antigo Testamento, mas também fala muito aos nossos corações. E toda vez que você ouve falar em Mateus, você já naturalmente associa a um apóstolo, a um discípulo de Cristo, um homem que frutificou muito para Deus. E às vezes não atentamos para os navios, entre aspas, que Mateus precisou queimar ao assumir o seu papel de seguidor, de discípulo de Jesus Cristo. Ele era um publicano. Versículo 13 diz assim, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Marcos, novamente, você vai ver isso bastante no Evangelho de Marcos, fala que Jesus curava, operava milagres, e Jesus ensinava. As duas dimensões estão sempre presentes. Jesus pregava acerca do reino de Deus e ensinava, e Jesus operava sinais e maravilhas. Versículo 14, quando ia passando, Jesus não marcou uma reunião, uma audiência com Mateus, Jesus não fez um convite formal a ele, mas ele estava passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um coletor de impostos, era uma profissão que era odiada pelos judeus, porque o coletor de impostos, ou o publicano, também era chamado assim, ele coletava impostos dos judeus para os romanos, e muitas vezes eles extorquiam, como você vê no relato de Lucas 19, da conversão de Zaqueu. Ele fala, se alguém, eu peguei algum dinheiro a mais, eu vou devolver 4 vezes mais, indo até além do que a lei de Moisés determinava. Então eles eram odiados porque ninguém gosta de pagar imposto, irmão. Ainda mais porque os judeus se sentiam chateados de estarem oprimidos por um império, o Império Romano. E ainda era cobrado esse imposto de alguém do seu povo, um outro judeu. Então eles não eram pessoas queridas no meio do povo de Deus, do povo judeu. E ao Mateus seguir Jesus, ele estava deixando muita coisa para trás. Ao Mateus decidir seguir Jesus, certamente, ele queimou navios da sua vida. Ele possivelmente perdeu bens, perdeu os posses, a gente não tem detalhes aqui. Possivelmente ele leva para sua casa, tem um banquete ali, mas a gente sabe que no decorrer da história, a vida dos discípulos e dos apóstolos de Cristo não foram das mais fáceis. Mateus ouviu o chamado de Cristo e na mesma hora respondeu. E ele celebrou isso com uma festa, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Veremos essa noite 3 perguntas feitas a Jesus, começando com porquê. A primeira é essa, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Não sabemos em detalhes as dificuldades que Mateus teve depois, mas essa aqui nós já vemos de cara. Mateus foi olhado meio de lado, porque Jesus estava com publicanos e pecadores, pessoas que não faziam parte, por assim dizer, da elite religiosa, como os escribas e fariseus, e ele foi questionado, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores?
E aqui eu aprendo, irmãos, que quando a gente ouve o chamado de Jesus e decide segui-lo, isso não quer dizer que a gente vai ter uma vida fácil e tranquila. Às vezes, na sequência, já vão surgir desafios, como surgiu aqui. Jesus foi questionado por que ele, em outras palavras, por que ele chamou esse publicano, por que ele está jantando na casa de um coletor de impostos, por que ele está junto com alguém que é odiado pelo povo, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. Então, primeira pergunta, eu vou falar desses 3 porquês que nós vamos ver ao longo da mensagem. O primeiro é esse, relacionado ao chamado de Levi, ou o chamado de Mateus. Você já reconheceu esse chamado de Jesus no seu coração? Jesus não está fisicamente entre nós hoje, então você não vai estar na sua coletoria e Jesus vai passar por você e vai falar, venha, siga-me. Mas você sabe do que eu estou falando. E curioso que eu não combinei nada com o diácono Marcos, mas muito do que ele falou na ministração do louvor, inclusive esse cântico novo, é novo para nós, assim, nunca foi ministrado aqui na igreja, que fala que a tua presença me atraiu, tem muito a ver com o que eu vou falar essa noite, e eu fiquei feliz de ver a confirmação, eu creio, do Espírito Santo, sobre o que seria dito. Jesus nos chama ainda hoje, irmãos. Não fisicamente como ele fez aqui com Mateus, mas ele continua nos chamando, e eu te pergunto, você tem respondido ao chamado de Jesus, aquilo que Jesus tem chamado para você fazer, ou em última instância, você tem respondido ao chamado para seguir Jesus? Se a sua resposta é positiva, glória a Deus, mas saiba que talvez logo depois de você responder positivamente a Jesus, surgirão desafios, surgirão questionamentos, surgirão porquês. Por quê? Perguntaram a Jesus, ele come e bebe com publicanos e pecadores. Talvez alguém pergunte para você, por que você está indo à igreja? Por que você crê nesse antigo livro que chamam de Bíblia? Por que você crê que Jesus Cristo está vivo, sentado à destra do Pai? Por que você crê que faz diferença você ler a Bíblia, você orar, você seguir determinações dadas por uma igreja local, por uma liderança de uma igreja? Quando decidimos seguir Jesus, irmãos, por vezes precisaremos queimar os nossos navios, abrir mão de bens, de propriedades às vezes, de conforto, de coisas que eram importantes para nós, e seremos questionados. Mas eu te pergunto, você está decidido a seguir Jesus como Mateus foi? Curioso que o próprio Mateus conta esse relato e de forma muito semelhante à de Marcos. Mas volte em Mateus capítulo 10, isso está em Mateus 9, mas vai em Mateus 10, que diferente de Marcos e de Lucas, Mateus faz uma observação ao relacionar o seu próprio nome entre os apóstolos. Mateus 10, a partir do verso 2, diz assim, Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, quem? Leia comigo. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Se você observar em Mateus, em Lucas, em Marcos, não dá essa observação, mas parece que Mateus está dizendo assim, eu sou o publicano, eu sou aquele que era odiado pelo meu povo, mas eu decidi seguir Jesus, e aqui conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas Jesus mudou a minha vida, eu me tornei um apóstolo do Senhor. Mateus teve a sua vida transformada, irmãos. Por vezes, Jesus vai nos chamar a fazer coisas que não esperávamos. Confesso aos irmãos que quero compartilhar com a igreja, mas com cuidado para não soar mal, mas eu louvo a Deus pelo ministério, pelo privilégio de estar pregando o Evangelho, de estar pastoreando a igreja do Anil, mas eu nunca tive esse desejo de ser pastor, nunca foi o sonho da minha vida. Eu primeiro sonhava em ser um baixista profissional, e estudei muito, me dediquei muito aos instrumentos, estudando 4, 8 horas por dia em cima do instrumento, estudei baixo acústico, estudei harmonia funcional, estudei teoria e percepção musical, estudei com um dos melhores baixistas do país por 3 anos, fiquei me dedicando, meu sonho era ser músico. Aí o Senhor me alcançou, aí me balançou, que eu falei, caramba, essa vida de músico não está muito alinhada com o que eu espero para mim. Aí voltei a trabalhar com engenharia e comecei a me lançar na igreja, e amava dar aula na escola dominical. Aí o pastor Roberto me chamou para trabalhar com jovens, eu falei, mas eu estou tão feliz dando aula. Aí fui trabalhar com jovens, liderei a juventude quase 6 anos, aí ele me chamou ao ministério pastoral, mas eu não quero ser pastor, mas o senhor está falando, amém, vamos que vamos. E aí assumi a liderança da juventude da denominação Geração Ação, fiquei lá por 7 anos, e aí quando vim enviado para o Anil, vim com muita alegria, como vocês que estavam aqui à época podem testemunhar,
crendo que essa igreja seria uma bênção na minha vida, e tem sido até hoje, e na minha vida, da minha família, nesses 4 anos e meio que estou aqui. E agora, dia 30 de dezembro, o pastor Roberto me chama lá na freguesia, porque eu tinha falado para ele: pastor, se o senhor decidir, já há algum tempo, se o senhor decidir liberar a igreja, eu quero que o senhor saiba que eu estou apto a assumir a igreja, porque eu acho que era importante eu passar essa mensagem, tipo assim, estou aqui, se Deus tocar no seu coração e direcionar para assumir a igreja, fique sabendo que eu assumo. Mas falei porque eu queria que eu devia falar. Aí quando ele falou comigo, me deu eu acendi um fósforo assim. Agora toda a minha esperança de pegar um navio e voltar para um outro estilo de vida está sendo consumido pelas chamas. Amém. Glória a Deus. Porque eu confesso que lá no fundo do coração, acho que eu ainda tinha uma expectativa de talvez em algum momento voltar a trabalhar com engenharia, ter uma vida um pouco mais tranquila, que eu acho essa vida de pastor um pouco assim, agitada. Não que eu seja alguém calmo, mas uma coisa um pouco desafiadora. Mas, então, o que eu estou falando para os irmãos, claro que eu não estou falando do momento da conversão, que o Senhor me alcançou há mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás, mas estou compartilhando de uma vivência, e por isso que eu falo com cuidado para os irmãos. Mas você não queria isso? Sim e não. Eu nunca desejei um ministério, mas eu tenho uma convicção muito grande que Deus me chamou para isso, então eu vou fazer o meu melhor. Deus às vezes faz isso, que parece que é para a gente ver que não é nada, a gente não manda nada, que Deus é que é soberano. E por isso que eu resisti um pouco em falar isso para os irmãos, mas eu acho que é bom falar também, porque a gente precisa ser transparente e mostrar as nossas fragilidades também, pois nisso eu creio que Deus é glorificado. Então eu me senti nesse início de ano meio queimando os meus navios, porque eu creio que Deus me chamou para um lugar que eu nunca almejei estar. Essa questão de estar à frente da igreja, incluindo questões administrativas, contábeis, burocráticas, é uma coisa que me assusta um pouco, porque eu nunca quis isso na minha vida. Eu sempre fui empregado de alguém, sempre trabalhei para alguém, nunca tive um perfil empreendedor de montar um negócio, sempre fui aquela que trabalhava para alguém, trabalhava para um cantor como músico, trabalhava para uma banda como músico, trabalhava para um engenheiro ou para uma empresa de engenharia. Mas Deus tem os seus planos, irmãos. E eu creio que nisso tudo, eu estou testemunhando isso para os irmãos, pois eu creio que foi um chamado de Jesus para esse tempo na minha vida, e só me resta responder positivamente. Não pela igreja, volto a dizer isso. Se o pastor tivesse me chamado para assumir a mesma posição na igreja da freguesia, ou na igreja da Praça Seca, ou em qualquer outra igreja, eu teria o mesmo sentimento. Que não é em relação à igreja do Anil, vocês entenderam, né? Quero deixar isso muito claro. Até porque eu sempre falo para os irmãos que a nossa igreja tem sido uma bênção na minha vida. Mas é por essa posição que eu nunca esperei estar. Não acho que é melhor do que ninguém, nem acho que até que é um grande privilégio você poder servir a Deus. Mas nós temos os nossos sonhos para a nossa própria vida. E às vezes Deus tem outros sonhos. Então, quando isso acontece, é hora de acender o fósforo, tacar fogo nos navios e deixar que eles sejam consumidos pelas chamas para que você avance naquilo que Deus tem para a tua vida. Mateus fez isso, irmãos. Mateus seguiu avante. Mateus queimou os seus navios, ouviu o chamado de Jesus e continuou falando, se reconhecendo como um publicano, mas um publicano que seguia a Jesus. E agora que estamos seguindo Jesus, para onde vamos? O que faremos? E aí chega uma outra questão a partir do versículo 18, que é o segundo porquê que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. A questão do jejum, versículo 18. Ora, os discípulos de Jesus e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por quê? O nosso segundo porquê. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Só até aí por enquanto. Jesus fala do jejum. Ao seguirmos Jesus, eu percebo aqui muito claramente uma conexão entre os relatos aqui do Evangelho de Marcos. Levi é chamado, e aí se fala sobre o jejum. E o que é o jejum? Eu preguei 5 mensagens recentemente e fizemos um propósito de 21 dias de jejum, e eu creio que a autonomia da Igreja do Anil, a gente não orou por isso, né? Eu falava isso no jejum ontem, a gente não orou, Senhor, a gente quer ter independência da Igreja da freguesia. Eu, pelo menos, não orei nesse sentido e nem estimulei os irmãos nesse sentido, mas a gente orou que Deus nos guiasse, nos direcionasse, e eu creio que Deus respondeu também
dessa maneira, nos dando mais autonomia, que eu creio que será bênção para as nossas vidas, para a nossa igreja, embora no fundinho eu sinta que é um desafio para mim, mas que Deus proverá, como Ele tem feito até aqui. Mas eu falei naquela época sobre jejum, e o jejum, irmãos, é fome por Deus, como eu falava naquela época. Jejum é nós declararmos, como eu falo no áudio que eu passei para os irmãos do devocional de Marcos, que Deus é o que há de mais importante nas nossas vidas. Então, por mais que eu goste de comer, e que eu goste de comer um arroz mesmo estando caro, ou uma tapioca, alguma coisa, eu vou me abster de alguma coisa lícita para me dedicar exclusivamente, intensamente a Deus. E eu creio que o jejum é válido para nós hoje. Quando falava nessas pregações sobre jejum, Jesus lá no Sermão do Monte, ele fala, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Então ele já prevê que nós iríamos jejuar. Homens da história da igreja, começar pelos apóstolos, e homens e mulheres da história da igreja jejuaram também, se dedicaram, se separaram para o Senhor num tempo de jejum, de oração. O jejum precisa ser acompanhado de oração, senão vira dieta, irmãos. Não fazemos dieta, você pode até fazer uma dieta, mas o jejum bíblico, ele precisa ser acompanhado de oração, precisa ter um propósito. Eu jejuo com um propósito, eu preciso de mais de Deus na minha vida, eu preciso resolver algum problema meu particular, eu preciso apresentar a minha vida diante do Senhor, e aqui Jesus fala do jejum, só que ele fala que há um detalhe em relação ao passado, pois ele fala que não colocamos um pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E o pastor John Piper, comentando esse texto, ele fala, Jesus aqui aponta que o jejum dos seus discípulos, os seus discípulos deveriam jejuar, mas ele teria algo diferente que até então não era experimentado pelo povo de Deus. Eu creio que isso é a presença do Espírito Santo, irmãos. Nós, ao jejuarmos, nós temos um privilégio que aquele povo ainda não tinha. Nós temos um vinho novo colocado em odres novos. Nós temos uma roupa nova colocada diante de nós, que nós podemos nos apresentar diante de Deus por conta do que Jesus fez por nós. Então, o jejum é para nós, sim. Pense nisso. Se você não tem essa prática do jejum há muitos anos, ou se você nunca jejuou com propósitos espirituais, coloque isso na sua agenda. Se você tiver dúvida, procure a mim ou algum dos irmãos da liderança da igreja, se informe, ouça as pregações que estão lá no nosso canal do YouTube sobre esse tema, mas busque conhecer mais dessa realidade, de nós jejuarmos, abrirmos mão de coisa lícita para nos dedicarmos mais à oração. E normalmente quando a gente faz isso, a gente se disciplina mais, inclusive para a leitura bíblica, nos disciplinamos mais para a oração. Pense nisso, experimente do vinho novo que Jesus Cristo nos oferece também por meio do jejum. Eu creio que isso trará vida e saúde espiritual a você, a sua família. Eu quero te estimular também não vou fazer uma conclamação como fizemos em novembro e dezembro, né, que fizemos um projeto, e eu louvei ao Senhor, porque em poucos dias já tínhamos pessoas comprometidas a jejuar ao longo de todos aqueles 21 dias que nos comprometemos em jejum e oração. Não vou fazer uma chamada como daquela vez, mas eu quero te estimular a pensar em jejuar uma ou mais vezes, ou muitas vezes, nesse mês de fevereiro, pela nossa igreja local. Ontem, no jejum, no culto de jejum, estávamos aqui em jejum e oração, um jejum breve, né? A gente depois tem um café da manhã ao final do jejum, mas estávamos aqui em jejum e oração, e eu preguei sobre Atos capítulo 16. Vamos lá comigo em Atos 16. Abra sua Bíblia em Atos 16. Não vou pregar a mensagem de ontem de novo, mas fazer uma breve apanhado do que falei ontem. Quem sabe se esse programado está no próximo jejum, no dia, acho que é dia 16. Está aqui, ó. Ó o boletim sendo útil. Dia 17 de fevereiro, está aqui na página dos anúncios. Então, de repente, é um jejum que você se programa. Dia 17 de fevereiro, estarei aqui jejuando, dedicando um tempo em jejum e oração ao Senhor. Atos 16, a partir do versículo 6, diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas quem impediu? O Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o evangelho. Mais à frente, fala da conversão de Lídia. Olha o que diz o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E olha o que diz: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eu falava ontem no jejum que esse texto é muito curioso, porque aqueles homens colocaram no coração o propósito de pregar o evangelho numa região e o Espírito Santo não permitiu. Aí tentaram ir para outra região, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu. E aí Paulo teve uma visão de um macedônio e ele foi parar lá na região de Filipos, porque Deus tinha um propósito ali. Irmãos, a gente precisa da direção do Espírito Santo em nossa igreja local. Era isso que eu falava ontem para os irmãos. Eu quero te estimular, eu acabei esquecendo de falar isso aos irmãos que estavam ontem aqui, mas vou falar isso nos próximos cultos. Pense em dedicar um tempo em jejum e oração nesse mês de fevereiro pela nossa igreja local. Estamos num momento de transição. A partir de março, a nossa igreja será uma igreja autônoma. Muitas coisas não vão mudar, mas outras sim, e a gente precisa da direção do Espírito Santo. Precisamos nos humilhar. O jejum é uma humilhação, que nós nos humilhamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu preciso mais do que do pão da terra, mais do que do alimento que mantém o meu sustento físico. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida, na minha família, talvez na saúde de alguém que está enfermo, talvez no seu casamento, talvez na vida do seu filho, talvez na sua vida profissional e também na nossa igreja local. Então coloque isso diante do Senhor. Porque Jesus não falou que não nos jejuaríamos, que nós não jejuaríamos, mas falou que nós faríamos isso como com vinhos novos. E qual é esse vinho novo? Nós podemos entrar na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus e nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Que privilégio. Mas volte um pouquinho num texto que eu ia ler ontem, mas não deu tempo, que está não no capítulo 16, mas no capítulo 13 de Atos. E eu preguei sobre esse texto na época que falei aqui sobre o jejum. Atos 13. Diz assim, a partir do versículo 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Leia o versículo 2 em voz bem alta comigo, versículo 2 e 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aquela igreja que tinha homens de Deus, cita 5 homens aqui no início, ela jejuando, adorando ao Senhor, o Espírito Santo, não sabemos como, se alguém foi usado por Deus, para dar essa direção, se eles concluíram que o Espírito Santo estava direcionando, mas de alguma forma o Espírito Santo falou que Barnabé e Saulo tinham que ser separados, e eles novamente jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aquela igreja jejuava e orava, pedindo a direção do Espírito Santo, e assim nós devemos fazer também. E vemos que assim como Jesus já previu, os seus discípulos jejuariam, e está aqui a igreja em Atos 13, jejuando, pedindo a direção do Espírito Santo e o Espírito Santo guiando. Então nós precisamos hoje ainda, irmãos, pedir a direção do Espírito Santo. Então eu quero fazer essa conclamação a você que é membro da nossa igreja. Dedique um tempo em jejum. Não farei como fizemos em novembro e dezembro, uma escala, que também é algo válido, mas dessa vez eu vou deixar você livre para fazer aquilo que você se sentir direcionado por Deus. Mas pense nisso. Dedicar um tempo em jejum, porque a Bíblia nos orienta a fazer isso. Talvez por uma causa sua, da sua família, experimentar desse vinho novo que Jesus nos promete, dessas vestes novas que alcançamos por meio do jejum e da oração, e colocar no seu propósito de oração, porque o jejum tem que ter propósito e tem que ter oração, irmão, senão vira dieta. A nossa igreja local. O Senhor dá a direção, que o Espírito Santo, assim como direcionou aquela igreja a separar Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé para a missão, que o Espírito Santo nos direcione. Temos que orar pelas lideranças, temos que tomar atitudes, ações em relação à igreja local. Pense nisso. Como eu falei ontem, precisamos que o Espírito Santo, como guiava a igreja em Atos, também nos guie nesse novo momento em que estamos vivendo na nossa igreja. Volte para Marcos 2. Então, primeiro, por quê? Por que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, que ele tinha chamado aquele homem odiado por muitos, Mateus, para ser um seguidor. O segundo por quê? Porque os discípulos de João e o dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E Jesus fala: eles não estão jejuando agora que o noivo está aqui,
mas o noivo vai ser retirado, e eu creio que isso se refere à ascensão de Jesus Cristo indo para os céus, na expectativa do seu retorno, e é o tempo que estamos hoje. Jesus subiu, foi tirado fisicamente do nosso convívio, o seu Espírito foi enviado para nós, e nesse tempo nós vamos jejuar até que o Senhor retorne. E o terceiro porquê, a partir do versículo 23, diz assim: aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? O terceiro porquê que vamos refletir nessa noite. Irmãos, ouvimos um chamado de Jesus como Mateus ouviu. Surgirão desafios como surgiu dentro da casa de Mateus, que fez um banquete para celebrar a sua decisão de seguir Jesus. Jejuamos, ou seja, nos dedicamos ao Senhor, mas com vinho novo, por conta do sacrifício da obra de Cristo em nosso favor, que o véu foi rasgado e temos livre acesso ao Pai. E aí temos que tomar um cuidado, que é o que eu creio que esse texto, por isso que eu acho que está tudo muito conectado, denuncia aqui, cuidado com a religiosidade. Os fariseus eram o top, eram o padrão de religiosidade dos seus dias, mas eles adicionaram muitas regras, salvo engano 613 mandamentos, eles inseriram os mandamentos que a palavra de Deus já tem, e entre eles estava uma guarda muito, muito severa do sábado, e eles questionam Jesus por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados, ou seja, estavam colhendo espigas para se alimentar. Então cuidado, Jesus nos chama, devemos responder com uma consagração total, que deve, eu creio, envolver o jejum, mas tomar cuidado, porque uma vez que fomos chamados por Jesus, estamos dentro do povo de Deus, surgem outros desafios e riscos, e um deles é a religiosidade. Passamos a fazer as coisas para Deus, a cumprir regras, e perdemos o sentido da nossa fé. Olha o que Jesus fala para eles, versículo 25. Ele lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Está relatado lá em 1 Samuel, capítulo 21. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos, Jesus corrige uma visão errada daqueles homens. Eles tinham boa intenção, eles queriam fazer a coisa certa, mas eles estavam se perdendo na sua religiosidade, e não enxergaram que Jesus, assim como conta o relato de Davi, em que Davi comeu de um pão que era dedicado somente ao serviço a Deus, mas porque havia uma necessidade, ele estava sendo perseguido injustamente por Saul. Aqui Jesus fala que havia uma necessidade, aqueles homens colheram para comer, e ele isenta aqueles homens de pecado, e ele bota a essência do ensino do Antigo Testamento. Não foi o homem estabelecido por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, ou seja, Deus estabeleceu para a glória dele, para o bem do homem, e não para sermos religiosos, fechados, que não saímos uma vírgula daquilo que cremos, e que muitas vezes são leis que nós estabelecemos e não que Deus estabeleceu para nós. Então cuidado, siga Jesus como Mateus fez, se dedique intensamente a Jesus, inclusive por meio do jejum, e cuidado, porque alguém disse uma vez, eu ouvi, achei isso aí muito interessante: quando o diabo não consegue te parar, você está vindo com fome para aprender de Jesus, para se dedicar ao Senhor, para se lançar no reino de Deus, e o diabo não consegue te parar, alguém disse certa feita, então ele te empurra, para você passar do ponto e se tornar um religioso, e às vezes você acha que está agradando a Deus e não está. E o exemplo vem na sequência, a partir do capítulo 3, versículo 1, concluindo a nossa leitura de hoje, e o último texto que eu quero ler, diz assim, capítulo 3, verso 1, de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e estavam observando Jesus, estavam filmando Jesus, fitando ele, para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, preste atenção nisso, e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Eles ficaram com tanta raiva de Jesus ter feito aquilo num sábado,
que eles decidiram matar Jesus. Irmãos, a religiosidade é um perigo. Há pessoas que matam por causa de um instinto religioso de agradar a Deus e quando estão gerando indignação. Porque quando Jesus perguntou, é lícito fazer o bem ou fazer o mal nos sábados, salvar uma vida ou morrer? E é lícito, porque a abertura, e os puritanos tratam muito bem disso, né? Os nossos irmãos puritanos do século 17, 18, 19 ali, eles elaboram muito essas questões emergenciais que o povo de Deus deve saber elaborar ao guardar o dia do Senhor, e eles se calaram, não quiseram se comprometer. E o versículo 5 é um alerta muito grande para nós. Aqueles homens que aos olhos dos homens eram o suprassumo da espiritualidade, geraram em Jesus, que é o Deus encarnado, o próprio Senhor, indignação e tristeza por causa da dureza do coração. Cuidado, irmãos. O nosso coração é enganoso, como diz Jeremias. Nosso coração, ele é propenso para o mal. E a gente tem que tomar muito cuidado. Digo a começar por mim, isso vale para todos nós, irmãos. Porque às vezes na nossa boa intenção, podemos achar que estamos agradando a Deus e não estamos. Esses homens estavam mais preocupados em coar um mosquito, mesmo que engolissem um camelo, como Jesus diz, salvo engano, lá em Mateus 23. Eles iam no detalhe, não deixavam passar um mosquito e coavam, mas engoliam coisas muito importantes, como, por exemplo, trazer cura e alívio a um homem que sofria por ter a sua mão ressequida. Concluindo, irmãos, 3 porquês. Por que Jesus come com pecadores e publicanos? Porque ele veio para os doentes e todos nós somos dependentes da graça do Senhor. Por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam e os de Jesus não? E ele explicou, eles vão jejuar quando eu for para o Pai. Eu creio que essa é a interpretação correta, mas será um jejum novo, pois terão livre acesso a Deus por meio da obra de Jesus e teremos a presença do Espírito Santo em nós. E o terceiro, por quê? Porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Aos olhos daqueles homens não era lícito, mas aos olhos de Jesus era. Cuidado, meu irmão, para você não querer agradar a Deus demais, e passar do ponto. E há um texto em Eclesiastes que fala, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Eclesiastes 7,16. Por que destruirias a ti mesmo? O perfeccionismo destrói, irmãos. Uma religiosidade extremamente milimétrica e fechada nos detalhes pode destruir as nossas almas. E é isso que Jesus denuncia aqui. Eles não estavam enxergando a necessidade de um homem que estava no meio e que Jesus tinha poder para curar. Estavam mais preocupados em cumprir as suas normas e regimentos. Cuidado com isso. Sirvamos a Deus de todo o coração, com tudo que temos e somos, mas com cuidado, para no nosso excesso de zelo não cairmos no erro dos fariseus. Vamos queimar os nossos navios. Jesus está nos chamando para uma vida cheia do Espírito Santo, jejuarmos, orarmos, clamarmos, lermos a Bíblia, nos enchermos do seu Espírito Santo, e para isso talvez você precise queimar alguns navios, abandonar tudo aquilo que te liga ao seu país passado, ao lugar de onde você veio, do mundo, e vamos nos lançar com cuidado, pois a caminhada com Jesus apresenta riscos também. O livro Peregrino ilustra isso de forma brilhante. O autor John Bunyan, inclusive se você não leu o livro, leia o livro ou pelo menos assista o filme, você vai ver como há vários riscos ali para o cristão na sua caminhada para os céus, mas Jesus, ele é poderoso para nos sustentar. Então queime seus navios, abandone tudo aquilo que tem te prendido, e eu falo isso com alguma propriedade por estar vivendo algo semelhante nesse momento, mas crendo que se Deus direciona, se Jesus chamou, pode segui-lo, porque ele garante que você vai chegar bem. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Deus nos promete não uma caminhada tranquila, teremos dificuldades, mas uma chegada certa. Chegaremos aos novos céus e à nova terra. E quando chegarmos lá, poderemos nos alegrar de sabermos que honramos ao Senhor com as nossas vidas, nos dedicamos a Deus e Ele há de nos recompensar de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Fique de pé, vamos orar.